Convertei-vos e crede no Evangelho. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Feliz domingo para você e para toda a sua família. Que alegria nós podermos nos encontrar mais uma vez aqui no nosso programa, falando de Deus e falando com Deus. Que esse momento seja um momento de muita bênção para você e para todos os seus. Queremos colocar desde já, diante do poder da Eucaristia, diante do poder do sangue de Jesus, diante do poder do corpo de Jesus, queremos colocar todos aqueles que nos pedem, aqueles que nos pediram oração, especialmente por aqueles acometidos pelo coronavírus, pessoas que estão na UTI, familiares próximos, de todos nós. Queremos confiar ao Senhor todas essas pessoas, porque o poder do Senhor é muito maior do que o poder deste vírus terrível. Nós queremos iniciar então esse domingo, dia da Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para que nós tomemos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, os versículos de 14 a 20. Marcos 1, 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam numa barca, consertando as redes. Chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem, nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos nesse dia, nesse domingo, celebrando o terceiro domingo do tempo comum. É o maior tempo litúrgico dentro de todo o ciclo litúrgico do ano inteiro. Dentre 52 semanas que tem o ano, 34 semanas são do tempo comum. Comum porque nós não temos solenidades para serem celebradas nesse tempo. No tempo forte, o tempo de Quaresma, tempo de Páscoa, o tempo do Advento, tempo de Natal, esse tempo ele sempre é entremeado com o tempo comum. Mas não é comum porque não tem solenidade, não tem nada especial. É um tempo comum, mas é um tempo de graça, é um tempo de evangelização, um tempo de construção, um tempo de edificação da fé, de chamado para a vida, para construir esta vida que todos nós almejamos.
Então, meus irmãos e irmãs, logo após o batismo de Jesus, ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou a sua missão pública. E como nós ouvimos, ele estava ali pregando às margens do mar da Galileia. E ele pregava e ele dizia, isso logo depois que João foi preso, né? João estava saindo de cena e Jesus estava entrando. Então Jesus pregava, completou-se o tempo. Completou-se o tempo da preparação, completou-se o tempo da espera. Agora é a hora de anunciar a boa nova, pois a boa nova está no meio de vocês. Completou-se o tempo. Fazei penitência e crede no Evangelho. E o reino de Deus está próximo. Esta era a pregação de Jesus. E ele então, caminhando ali pela praia, certamente Simão e André, eles escutaram também a pregação de Jesus. E eles estavam ali, e o Senhor chegou para eles, e eles estavam lançando suas redes ao mar. Jesus disse para eles: eu vou fazer de vocês, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, eles abandonaram as suas redes e eles foram seguir o Senhor. Logo mais, alguns passos, como diz a palavra, aí estava também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes. E eles, na mesma hora, quando o Senhor os chamou, eles também abandonaram o Zebedeu, abandonaram os empregados. Pela palavra, eles tinham empregados, então certamente era uma companhia de pesca, era uma empresa de pesca, né? E eles deixaram aquilo tudo para lá e foram seguir o Senhor. A pesca deles não satisfazia, a pesca deles não mantinha eles. O chamado de Jesus foi mais irresistível do que qualquer outra coisa. E eles então deixaram tudo ali e foram seguir o Senhor para serem então pescadores de homens. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, aquele Jesus que chamou Simão, que chamou André, que chamou Tiago, chamou João, depois chamou os outros, como nós ouvimos no Evangelho de sexta-feira, que passou agora. É o mesmo que está passando hoje perto de nós. E ele está dizendo a mesma coisa para nós, para você e para mim. Completou-se o tempo. Chega de ficar esperando. Já é hora de tomar uma decisão. Arrependei-vos, fazei penitência, mude de vida, crede no Evangelho. Essa é a palavra, o anúncio de Jesus para você e para mim. E Ele está nos chamando, a partir do anúncio, a partir da escuta do Evangelho, Ele está nos chamando a sermos pescadores de homens, a sermos luz nesse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, cada dia mais escurecido pelo pecado, pelo conformismo, pelo indiferentismo, pela nossa falta de luminosidade. A luz de Deus que está dentro de nós, nós temos deixado que ela seja ofuscada por causa das nossas desculpas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos enrolados, estamos no emaranhado de redes, não mais as redes
de pesca como eram daqueles homens, mas estamos enrolados nas redes do nosso comodismo, enrolados na rede da nossa preguiça, do nosso medo, da nossa acomodação, do nosso apego às coisas materiais. O Senhor hoje está chamando a mim e a você para sermos pescadores de homens, para deixarmos tudo aquilo que não nos interessa, aquilo que não nos pertence, deixarmos tudo para seguir o Senhor. Que bonita esta palavra. Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. É o chamado de Deus para nós. Irmãos e irmãs, nós somos batizados, recebemos a luz do alto para sermos luz no mundo. Qual é a pesca que nós temos que deixar hoje? Quais são as redes que nós temos que abandonar hoje? Quais são os barcos que nós precisamos deixar na praia para poder seguir o Senhor? Muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitos idosos, muitas crianças estão precisando de serem pescadas, de serem trazidas para junto do Senhor, para experimentarem a presença do Rei. O reino de Deus está próximo. E quando o Rei está com os seus súditos, a graça acontece. Quantas pessoas precisam ser tocadas, ser curadas, serem restauradas? E nós não escutamos ainda o anúncio de Jesus. Nós negamos ajudar o Senhor, negamos o convite de Jesus, o chamado de Jesus, porque nós ainda não escutamos o Evangelho. Porque nós talvez escutemos, mas não acreditamos. Crede no Evangelho. Fazei penitência. Sai da sua vida boa e volte. Venha para mim. O Senhor está falando. Então, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, busquemos o Senhor na Eucaristia. Esse encontro onde nós poderemos olhar olho no olho do Senhor. E Ele nos preencherá com o seu Espírito, nos preencherá com o seu corpo e com o seu sangue e nos dará a vida nova. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos faça verdadeiros servos, pescadores, instrumentos de anúncio, de restauração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Um bom domingo e uma boa semana para você e sua família.